mais um poliedro de Platão. Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui ele já deu a medida do corte. Ó. O corte é a aresta sobre 3, um terço da aresta. Certo? E ele vai cortar aqui, ele vai cortar aqui também, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vou fazer os cortes aqui, ó. Sempre formando, né, um tetraedro truncado, tá? E aqui do lado a gente tem ele, ó, ele cortado. Deixa eu dar um play também mais uma vez para vocês perceberem como que ele vai ficar após os cortes. Vai ser mais uma vez essa parte rosa aí que vocês veem, avermelhada, tá vendo? E agora nessa questão ele pergunta quais são as faces formadas após os cortes. Serão 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equilátero? Serão 2 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros? Serão 4 quadriláteros e 4 triângulos isósceles? 3 quadriláteros e 4 triângulos isósceles? Ou 3 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros? Tá? Gente, eu também considero essa questão super tranquila. Vou aqui dar um play na imagem e deixar ela bem de frente para a gente perceber. Aqui, se tu perceber, ó, esse aqui é o nosso sólido, tá? E aqui, ó, o que a gente tem nessa figura plana que eu estou marcando aqui para vocês? Uma figura de quantos lados? Certo? E esse que aparece aqui é um, certo? Uma figura de 6 lados que eu não quero falar o nome para não ajudar a dar a resposta, mas é tão fácil, né? Tão tranquilo. Então a gente tem ele aqui, esse na frente. Vou dar um play novamente. Lembrando que a gente também tem lá embaixo, né? Ó. Vou só marcar aqui embaixo, de baixo, tá? Para vocês. A gente tem esse aqui embaixo, ó. Que também tem 6 lados, tá? Deixa eu dar aqui um play para vocês verem que a gente vai ter mais 2. Aqui agora. A gente vai ter aqui, ó. Estão vendo, ó? Esse da esquerda, tá? E o da direita, tudo bem? Então, na prática, a gente vai ter 3 na lateral e um lá embaixo. 3 figuras de 6 lados, certo? E sem falar que a gente também vai ter as nossas figuras de 3 lados, que são os triângulos, né? Isso é fácil falar para vocês. Nós vamos ter aqui os nossos triângulos em cima, ó. Triângulo aqui, triângulo aqui embaixo, ó, tá vendo? Triângulo aqui e também outro triângulo aqui, certo? Eu acho que com isso dá para responder tranquilo, né, a questão? Vamos para a próxima aqui. Essa é uma questão do Enem 2017, certo? Que ele só pergunta qual o nome dessa forma geométrica que nós temos aqui, tá? Ela tá meio que deitada, se tu quiser ver ela em pé, tu poderia ver ela assim, tá? Mais ou menos assim, só tentar se eu consigo fazer reto. Ela seria mais ou menos assim, tá? Em pé. Ok? E aí, baseado nisso, né? Você lembra que tem uma base aqui embaixo, uma base ali em cima, para quem assiste a nossa aula 1 das planificações dos poliedros e corpos redondos, tá? Quem assiste a nossa aula 1 tem lá nela falando sobre o nome desse sólido, tá? Quando ele tem 2 bases iguais embaixo e em cima. É uma dessas opções aqui também super tranquila, lá do Enem 2017. Agora, a gente vai passar várias questões para vocês, certo? Só a título de curiosidade, você pode ir dando a pausa para você e pode ir tentando responder no vídeo, tá? Mas são muitas questões que caem no Enem sobre esse assunto. Quase todo ano cai uma, quase todo ano, não é certeza que também cai todo ano, né? Mas quase todo ano cai. E quase sempre, gente, são a mesma coisa lá daquelas 2 aulas que eu expliquei para vocês, tá? Então, você assistindo as 2 aulas, assistindo também essa aula aqui de exercícios e tentando responder elas, você consegue responder a maioria dessas questões. E eu peço também que você deixe nos comentários. Se conseguiu responder, se ficou com dúvida em alguma questão, pode avisar aí que você está com dúvida, que aí a gente tenta tirar essa dúvida para você, tá? A ideia é, como é um assunto tão tranquilo, eu não quero ficar respondendo para vocês assim direto, porque
Você não precisa de muitas ideias, você precisa saber das planificações, do nome dos poliedros. Quando você souber disso, pronto, você responde essas questões. Então, se eu respondo para ti, eu estou meio que tirando de ti a oportunidade de conseguir aprender o nome das planificações, o nome das formas, tá? Então, se ficar alguma dúvida, é só perguntar que aí eu tento ajudar para vocês. Então, aqui essa questão também, ele só quer saber só qual a planificação de um... Eu acho que é a planificação lateral de um cone, se eu não me engano, tá? Nessa questão aqui para vocês. Essa aqui, ele quer saber qual o nome das duas formas, das duas figuras que aparecem nessa forma de bolo. Se for ver isso aqui é uma forma de bolo, né, gente? E ele quer saber o nome das duas formas que aparecem nessa forma de bolo, das duas figuras, tá? Aqui tem duas figuras, certo? Eu não quero mostrar para vocês, porque se eu mostrar, eu entrego a resposta. Mas se você perceber, tem duas figuras, tá? A dica que eu posso dar é que tem uma dentro da outra. Uma tá meio que dentro da outra, tá? E aí você vai dizer quais são essas duas figuras que aparecem. Essa foi a que também apareceu lá na nossa questão do SAEB, né? Na nossa lista de exercícios do SAEB. Tá? Ele quer saber o nome dessas planificações que a gente viu ó, na aula. Ó. Essa aqui a gente também viu na aula, olha aí, ó. Duas bases, ó, tá vendo? Ó, duas bases. Se tem duas bases congruentes, tem o nomezinho, né? E ainda mais que as faces laterais são retangulares, ó. Certo? Então, se assistiu a nossa aula lá, você sabe tranquilo responder essa questão aqui. E essa aqui também, tá? Essa face mais cinza é como se fosse a base. E aqui são as nossas faces laterais. As cinzas escuras são as faces laterais, cinza claro, a nossa base, tá? Essa do Enem de 2012. Olha como o Enem gosta desse assunto. Desde 2012 está caindo. Caiu em 2024 também. Não é isso? Há 12 anos, certo? As provas do Enem são sempre repetitivas, gente. São sempre batidas. Estudem por elas. E aqui eu cortei as opções, porque, se eu não me engano, nesse print que eu tirei aqui, as opções estavam marcadas com a resposta correta, tá? Por isso que eu cortei aqui também, já para ajudar vocês. Essa é super tranquila. Qual o nome, né? Qual o nome da figura, certo? Que representa essa superfície aqui, tá? A única dica que eu tenho que dar para ti é tu esquece o cabo do guarda-chuva, tá? O cabo desse guarda-chuva, dessa sombrinha, certo? Tu esquece, tá? Ele não quer saber sobre o cabo, ele quer saber só da figura que tá aqui, gente, que eu não vou nem falar, gente, de tão fácil que é. Essa aqui é do Enem de 2011, tá? Tá aqui a figura, certo? Olha aí, só olha as opções, olha como é super fácil. Eu acho que você deve estar achando realmente que é super fácil, né? Essa também é super interessante. Aqui ele tem 3 tipos de bebedouro, tá? Bebedouros, né, para animais. E aí ele quer saber qual seria a planificação do bebedouro 3. Se pegasse esse bebedouro 3 e fosse planificar ele, daria qual dessas planificações aqui, tá? Quais delas? Eu também acho essa questão super tranquila, porque se tu for planificar aqui, tu vai perceber que tem esses dois semicírculos, né? Ó, tá? Isso aí já ajuda a responder muito a questão, eles estão em planos opostos, tá? Certo? Também é uma questão que eu não vejo muita dificuldade nela. Essa é mais um de solo de revolução, lá do Enem de 2018, segunda aplicação, tá? Qual dessas figuras planas eu vou ter que girar em torno desse eixo para formar esse sólido aqui? Tudo bem? Se você assistiu a nossa aula lá, nossa aula 2, a gente mostrou como que forma um cone, né? Então, para formar um cone, tem uma certa figura plana que forma um cone. Então, como aqui são dois cones, um para baixo e um para cima, é meio que ser aquela figura duplicada também, tá? Um para baixo e outro para cima, certo? Então, aí é com vocês também. Eu também não considero essa questão uma questão difícil, tá? Dá para você pensar. Se tiver dúvida, vai lá na nossa aula 2, que a gente vai estar postando o link dela aí e volta para cá para ver qual é a resposta correta, certo? E eu acho que essa é a última, se eu não me engano. Essa também é super interessante. Ele vai pegar essa fita aqui retangular, tá? E vai dar a volta em um cilindro, certo? Tem um cilindro, tem uma lata, certo? Ou um copo, um cilindro. E aí tu vai pegar essa fita e vai colar. Eu vou começar colando bem aqui, ela. E daqui eu vou dar a volta nesse sentido, tá? Ela vai dando a volta até terminar aqui. Como é que vai ficar, gente, depois de colado?
vai dar qual dessas opções? Certo? A dica que eu dou, fique atentos ao meio da faixa. Se ela começa aqui, o meio da faixa vai estar no lado de lá, né? Certo? Fique atento que o meio da faixa, ele vai passar lá pela metade, né? Vou até começar um pouquinho aqui para você. Ele começa um pouco assim, né? Essa linha aqui, essa linha que eu estou marcando para vocês aqui agora, essas linhas que estão diagonais, inclinadas, elas começam um pouco assim, né? Certo? E daí vai, né? Daí você vai pensando. Tudo bem?